Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Abram sua Bíblia no livro de Ageu. Eu sei que a igreja é uma igreja que lê bastante Bíblia. Então eu escolhi uma passagem hoje que Deus me deu no livro de Ageu. Você tem 5 minutos para achar. Todo mundo achou? Livro de Ageu, capítulo 1. Vamos ler 11 versículos. Quem achou, dá um glória. Quem não achou, eu dou mais 5 minutos. Bem? Vamos lá. No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu: Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim, diz o Senhor dos exércitos: Vejam onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: Vejam aonde os seus caminhos levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos exércitos: Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. O título da minha mensagem hoje é, repita comigo: Jesus, eu preciso de uma reforma. Glória a Deus. Nós precisamos de uma reforma, urgentemente. No noticiário, as últimas notícias que nós temos ouvido é sobre a reforma da Previdência. Os políticos aí tentando melhorar o país, propondo uma reforma, que nós sabemos que é para melhorar a condição do nosso país, que está aí já debaixo de confusão, né, de roubalheira, de tudo aí. E essa reforma vem para melhorar, para ajudar o país, certo? E nós sabemos que a palavra reforma, ela significa reconstruir, refazer, reformar. Então, nós precisamos de uma reforma.
Eu quero falar para vocês aqui sobre essa passagem que eu acabei de ler, sobre o templo. Nós falamos sobre a construção do templo do Senhor. Ei, Paulo, desliga aqui esse ar, por favor. Sobre a reconstrução do templo do Senhor. Nós vemos que esse templo ele foi almejado por Davi. Davi, filho de Jessé, rei de Israel, ele almejava no seu coração em construir um templo para Deus, construir uma casa para o Senhor. E nós vemos que a vida toda Davi, se você observar, estudar um pouco, você vai ver que Davi ele começou a guardar recursos, vários dinheiro, riqueza, para a construção desse templo. Porque Davi almejava construir o templo do Senhor. Só que no momento da construção do templo, que Davi decidiu construir, a palavra do Senhor veio dizendo que as mãos de Davi eram mãos sujas de sangue. Ele não poderia reconstruir o templo. Então o templo foi reconstruído por seu filho, Salomão. Recebeu essa missão de Deus para construir o templo. Davi ele poderia ter ficado chateado, porque ele almejava reconstruir o templo, mas de repentemente o seu filho, que foi o construtor do templo. Mas o que foi que Davi fez? Davi pegou toda a riqueza que ele tinha guardado e começou a doar para a construção do templo. Davi ele não construiu, mas ele participou de forma financeira na construção do templo. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós não temos como ajudar a igreja financeiramente, mas nós podemos ajudar a igreja de outra forma. Certo, gente? Amém? Então, Salomão construiu esse templo, e a Bíblia diz que o templo ele era magnífico, era gigantesco, esse templo. Só que o povo entrou em desobediência. O povo de Deus começou a desobedecer. O povo de Deus se tornou um povo desobediente e rebelde. E foi levantado contra aquele povo um castigo. Qual foi esse castigo? Cativeiro na Babilônia. O povo de Deus, Deus levantou Nabucodonosor, o Império Babilônico, para ir para cima de Israel, de Jerusalém, e destruir tudo, destruir o templo, e levar o povo cativo para a Babilônia, aonde o povo passou 70 anos aprisionados na Babilônia. E nesse decorrer do tempo, nós vamos ver no livro de Esdras, que Esdras tentou dar continuidade à reconstrução do templo, porque Nabucodonosor destruiu o templo e o templo ficou em ruínas. E nós vemos no livro de Esdras que ele tentou reconstruir, começar a construção do templo, mas o rei daquele momento não deixou, não permitiu. Então, quando o povo começou a voltar da Babilônia, passou os 70 anos, que o povo começou a voltar para Jerusalém, lá onde o templo estava destruído, eles começaram a voltar, o povo começou a voltar. E algum deles, daquela geração ainda, eles tinham visto o templo, a glória que o templo tinha. Só que quando eles começaram a voltar, eles viram o templo destruído e nenhum deles se importaram. Nós acabamos de ler aqui em Ageu, porque no livro de Ageu é quando o Senhor levanta o profeta Ageu para chamar a atenção do povo para a reconstrução do templo. E a Bíblia fala que eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. Talvez o nosso templo esteja em ruína. Talvez nós estejamos precisando de uma reforma urgente. Você crê nisso? Nós precisamos de uma reforma. Mas se eu preciso de uma reforma na minha vida, o que eu devo fazer? Como fazer essa reforma? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer à igreja. Vamos ver 2 pontos fundamentais para que haja uma reforma em nossas vidas. Amém? Primeiro ponto para que haja uma reforma em nossas vidas é trazer Jesus de volta
para o centro de nossas vidas. Para que haja uma reforma em nossas vidas, nós temos que trazer Jesus de volta para o centro de nossas vidas. Nós vemos no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 2, nós lemos que a Bíblia diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma que ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Irmão, no ano de 538 a.C., quando os judeus voltaram da Babilônia, a situação era deplorável. As pessoas estavam vivendo um momento onde cada um estava preocupado com seus próprios interesses. Aqueles que estavam morando em Jerusalém estavam preocupados com seus interesses. E aqueles que estavam voltando estavam preocupados em reconstruir suas casas. Estavam preocupados em vender seus produtos, em recomeçar a sua vida. Enquanto o templo do Senhor permanecia destruído. Amém? Então nós vemos que o povo tirou totalmente Deus do contexto de suas vidas. Nós vemos que o povo retirou Deus do contexto das suas vidas naquele momento. As pessoas não estavam preocupadas com Deus. Estava cada um preocupado com as suas vidas. Cada um estava preocupado em vender, em cuidar da sua roça, da sua agricultura. Mas em nenhum momento o povo estava preocupado com o templo do Senhor. Entenda que quando nós tiramos Deus do contexto de nossas vidas, nós tornamos terra seca. Quando nós tiramos Deus do contexto de nossas vidas, nós não podemos fazer mais nada. É assim que a Bíblia fala no livro de João, capítulo 15. Jesus fala que sem mim nada podem fazer. Então a igreja tem que entender que sem Jesus nós não podemos fazer nada nessa vida. Amém? Então Deus começa a observar a atitude do seu povo totalmente indiferente. E Deus usa o profeta Ageu novamente para chamar a atenção do povo. E Deus diz no livro de Ageu 1:4: acaso é tempo de vocês morarem em casa de finos acabamentos, enquanto a minha casa continua destruída? Irmão, seja sincero comigo. Você acha que está diferente daquele tempo para hoje? Eu vou repetir o versículo. Acaso é tempo de vocês morarem em casa de finos acabamentos, enquanto a minha casa continua destruída? Quantas pessoas estão preocupadas com a sua vida, com as suas coisas, com o seu trabalho e estão deixando Deus de lado? Qual é a diferença daquele povo para nós hoje? Qual é a diferença? Nós estamos preocupados com tudo, menos com as coisas de Deus. Nós temos corrido tanto atrás das coisas materiais, quando a palavra de Deus diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Fala assim para o teu irmão: cuidado com a tua busca. Porque sempre Deus fica para depois. Porque sempre Deus fica em segundo plano. Quem quer uma reforma? Traga Deus de volta para o centro. Traga Jesus de volta para o centro da sua vida. Traga Jesus de volta para o centro da sua vida. É hora de parar, irmão, de correr atrás dessas coisas materiais. Porque se nós não pararmos de trazer Cristo novamente para o centro de nossas vidas, não vai haver uma reforma em nossas vidas. Não vai haver. Sem Cristo não tem condições de haver uma reforma em nossas vidas. Se não fosse Cristo Jesus, eu estava nas drogas ainda. Se não fosse Jesus, não teria acontecido uma reforma em minha vida. Se não fosse Cristo Jesus, não teria acontecido uma reforma na sua vida.
E porque Jesus, o grande arquiteto de nossas vidas, depois que ele faz a reforma, nós deixamos ele de lado. Depois que ele faz a reforma, nós deixamos ele de lado. Quer dizer que Jesus só serviu para me reformar? João 3,16, a Bíblia diz que porque Deus amou o mundo inteiro, que ele deu o seu Filho unigênito, primeiro e único, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você está entendendo que Deus deu Jesus para que esse mundo fosse reformado? Deus nos entregou a Cristo para nós, para que esse mundo fosse reformado. Cristo veio para libertar o mundo das trevas. A Bíblia diz que Deus libertou aquele povo do cativeiro. Deus libertou o povo da Babilônia. E quando o povo voltou, o povo se esqueceu de Deus. Não é diferente. Deus nos entregou Jesus. Jesus nos tirou do mundo das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. E nós esquecemos de Jesus. E muitos de nós esquecemos de Cristo. Muitos de nós esquecemos de Cristo. Jesus, ele veio para nos dar a vida eterna. E muitos esquecemos disso. Não ligamos para Ele, não se importamos com Ele, só queremos as coisas que Ele pode nos dar. Você conhece alguém assim? Não precisa falar não. Nós não estamos mais vendo vidas sendo geradas. Não estamos mais dando fruto. Porque a igreja brasileira em si, a maioria delas estão preocupadas com o que Deus tem para dar. Mas não estamos preocupados com quem Ele é. E aquele povo estava dessa forma. Aquele povo estava numa situação onde o povo tinha esquecido de Deus. O povo não se lembrava de Deus. A Bíblia diz que o templo de Salomão era uma glória tão grande, era uma coisa deslumbrante. E alguns viram, e mesmo assim, quando viram ele em ruína, não se importaram. E o templo representava o encontro de Deus e os homens, onde os homens iam prestar culto, sacrifício a Deus. E mesmo assim não se importaram, porque estava cada um preocupado com a sua própria vida. Cada um estava preocupado com a sua própria vida. Irmão, você sabe o que é que acontece quando nós agimos assim? Quando nós começamos a se preocupar somente com a nossa vida? Isaías 59, versículo 10, a Bíblia diz assim, ó: como cegos, caminhamos tateando em muros. Como quem não tem olhos, ao meio-dia tropeçamos, como se fosse noite. E entre os fortes somos como os mortos. Quando nós tiramos Deus do contexto de nossas vidas, quando deixamos Deus de lado, nós ficamos como cegos, em plena luz do dia, sem saber para onde ir. Existem pessoas que acordam de manhã e olham o dia claro, mas não sabem o que fazer da vida, não sabem para onde ir, porque estão perdidos. Estão perdidos. Estão sem direção. Andam tropeçando em plena luz do dia. Porque tiraram Deus do contexto de suas vidas. Porque o meu emprego é mais importante. O colégio do meu filho é mais importante. Tudo é mais importante do que Deus. E nós esquecemos que Deus nos deu prioridade. Deus enviou do céu o melhor que Ele tinha. Ele priorizou a nós. Ele deu Jesus para que nós fôssemos salvos. E nós, glória a Deus, será que nós estamos priorizando a Deus? Será que nós estamos dando o melhor que nós temos para Deus? Ou se tornamos religiosos? Ou será que estamos adorando mais a igreja do que a Jesus? A igreja é uma bênção.
Nós temos que estar aqui dentro. Mas não podemos amar mais a igreja do que a Jesus. Nós temos que amar mais a Cristo. Ele é em primeiro lugar. Não faça a igreja um amuleto para você achar que vai ser salvo. Porque a salvação está em Jesus. E quando você também caminha dentro da igreja, conhecendo cada vez mais sobre Cristo. Jesus é a coisa mais importante que há nesse mundo. Não tem coisa mais importante do que Cristo. Então nós temos que valorizar o que Deus fez. A prioridade que Deus nos deu. Nós temos que priorizar isso. Glória a Deus. Outra coisa que impedia aquele povo de se aproximar de Deus, sabe o que era? As desculpas. Era as desculpas. Então o povo que estava voltando cativo tinha muitas desculpas. O povo estava voltando da Babilônia e eles davam tantas desculpas para não construir o templo. Que, eu tenho que cuidar da minha casa. Eu tenho que resolver a minha vida. Eu tenho que recomeçar. Eu tenho que reconstruir. Desculpa, ir por cima de desculpa. E a casa de Deus permanecia destruída. Irmão, se você estiver entendendo espiritualmente o que eu estou dizendo, não esqueça que você é a casa de Deus. Eu estou falando espiritualmente. Você é a casa de Deus. Eu estou falando, o templo que eu estou falando aqui é você, é eu. Entenda o contexto. Então, as pessoas estavam se enchendo de desculpa para tudo. Irmão, e hoje não é diferente. Hoje não é diferente, nós temos desculpa para tudo. Nós temos desculpa para tudo. Tem desculpa que a gente fica assim, para ouvir, a gente... É mesmo? É. Irmão, nós temos que entender que Deus não negocia a sua prioridade. Deus, Ele não negocia a sua prioridade. Ele é o primeiro e acabou-se. A Bíblia diz que nós temos que buscar em primeiro lugar Ele. É Ele e é Ele. Irmão, eu não vim para o culto hoje porque eu moro muito longe. Irmão, eu não vim para o culto hoje, tu sabe, né? Tem gente lá em casa. Irmão, eu não vim para o culto hoje porque eu estou um pouco cansado, o pé está doente, não sei o quê. Irmão, isso é desculpa. Quando nós damos desculpa que não tem cabimento para não estar na casa de Deus, irmão, é porque naquele dia Deus não foi prioridade para mim. Existem pessoas, como o pastor falou no começo, viajou para ver os pais, amém. Dia dos Pais, é bênção. Tem pessoa que está no balão para morrer no hospital, vou lá visitar, amém. Mas irmãos, são desculpas que Deus olha do céu, eu creio e, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então quando eu dou uma desculpa para não estar no culto, eu estou dizendo, Deus, tu para mim hoje não é prioridade. Então não é diferente daquele tempo. Não é diferente. É por isso que nós precisamos de uma reforma urgente. Sabe por que precisamos de uma reforma urgente? Porque a Bíblia diz que os dias se aproximam. Aquele grande dia está perto. E o céu existe e o inferno existe. Para onde nós queremos ir? Precisamos de uma reforma. Precisamos rever nossos conceitos. A Bíblia diz que o homem tem que se examinar. Nós temos que se examinar para saber o que nós estamos fazendo, para onde nós estamos indo. Amém? Olha só, olha aqui, ó. No livro de Lucas 14, a Bíblia fala do grande banquete, aonde muitos foram convidados, mas todos deram desculpa. Todos foram convidados. Aí um disse, não, eu tenho que cuidar de um terreno que eu comprei. O outro disse, não, eu tenho que cuidar dos bois que eu comprei. Aí aquele senhor se irou e disse, nenhum dos que foram convidados, que deram desculpa, provarão do meu banquete. Está lá no livro de Lucas 14, depois você dá uma olhada. Aí ele disse, pois sai agora, pegue um na esquina, pegue outro e traga, para minha casa está cheia. Irmão, nós temos o privilégio, eu e você, porque nós fomos convidados para estar aqui hoje e nós estamos aqui.
Nós temos o privilégio. Sabe por que você foi convidado para estar aqui? Porque você é filho de Deus. Porque nós somos filhos de Deus. É por isso que nós estamos aqui, fomos convidados. Amém? Fala para o teu irmão, cuidado. Guarde desculpa. Amém? O tempo está passando rápido. Vamos ver mais um ponto. Que é preciso, é fundamental a gente voltar a fazer para que haja uma reforma em nossas vidas. É voltar a ouvir a voz de Deus. Voltar a ouvir a voz de Deus. Nós vemos que no contexto o povo já tinha deixado Deus de lado. O povo não estava preocupado em reconstruir o templo. E além disso, coisa pior o povo estava fazendo. Não estava mais ouvindo a voz de Deus. E se ouvia, não estava dando importância. Quem ouviu a voz de Deus hoje? Pois dê importância ao que Deus está falando. O povo não estava mais dando importância. O profeta falava e o povo não estava nem aí. Olha só aqui o que nós vemos no capítulo 1, versículo 7 e 8. Ó. O Senhor diz ao povo: vamos, suba ao monte para trazer madeira e construa o templo, para que eu me alegre. Foi o que o povo fez. Tá bom, quando eu tiver um tempo eu vou. Quando eu tiver um tempo eu vou. Acabou-se. O povo não estava mais dando importância à voz de Deus, irmão. O povo não estava mais se importando com o que Deus dizia. As pessoas ouviam, mas não ligavam à voz de Deus. Infelizmente, hoje também não está diferente. Quando saímos do culto, recebemos uma palavra de Deus abençoada, ouvimos a palavra, mas quando dobramos as esquinas, fazemos tudo ao contrário. Ouvimos, só que eu não quis dar importância. Aí o fato de não dar importância não gera mudança dentro de mim. Não gera uma reforma dentro de mim. Não gera uma transformação dentro de mim. Porque eu ouvi, mas não dei importância. Amém? Mas irmão, você não entende. Eu escuto a voz de Deus. Hoje foi fogo. Eu escutei. Eu ouvi Deus falando. Olha como é que eu estou todo arrupiado. Se escutou, porque está fazendo tudo errado. Era para estar fazendo o que era certo. Irmão, eu não ouvi a voz de Deus. Irmão, eu acho que eu tenho algum problema, que eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu venho para a igreja, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Irmão, é porque você ainda não colocou o seu coração e a sua mente conectada com Deus. Porque quando você faz isso, quando você entra na igreja, que você senta, que você se conecta com Deus, pode ter certeza que você vai ouvir. Se nós formos lá para 1 Samuel, nós vemos que Samuel, quando ele era criança, Deus chamou ele 3 vezes. Não foi? Samuel, Samuel, Samuel. Então, irmão, Deus está falando conosco. Só que nós precisamos abrir os nossos ouvidos e ficar atento para ouvir. Entendeu? Para ouvir, nós temos que ouvir a voz de Deus. Talvez você não ouviu terça, mas você está ouvindo hoje. Talvez você não ouviu hoje, mas você vai ouvir amanhã. Entendeu? Mas nós temos que estar conectados com Deus. Se eu vim para a igreja com a minha cabeça lá fora, eu não vou ouvir. Eu não vou escutar. Se eu vim para a igreja para olhar o que o meu irmão está fazendo do lado, eu não vou ouvir a voz de Deus. Amém? Então aquele povo, irmão, não estava se importando com o que Deus dizia. Deus chamando o povo para reconstruir o templo. Deus pega em madeira, venham, construa o templo para que eu me alegre. Olha só o que Deus disse. Para que eu me alegre. Deus queria se alegrar, irmão. E o povo não estava nem aí. Isso é um perigo. E eu vou mostrar agora na Bíblia o que acontece com quem não quer ouvir a voz de Deus. Abra o seu ouvido,
Porque isso aqui, irmão, não é todo mundo que quer passar, não. E é Bíblia, eu vou ler Bíblia. Pelo fato do povo ouvir a voz de Deus e não obedecer, olha só o que aconteceu. Ageu, capítulo 1, versículo 6. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Recebe salário para colocar em uma bolsa furada. Ageu 1:10. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho. A terra deixou de dar fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Aquele povo ficou extremamente com os céus fechados. O céu se fechou para aquele povo. Pelo fato de ouvir o que Deus estava dizendo e não obedecer. O céu se fechou. Olha o testemunho do irmão aí que o pastor falou. O céu se fechou, irmão. Parou de obedecer, parou de cumprir a palavra, o céu começa a se fechar. O céu começa a se fechar. E aquele povo ficou debaixo de uma extrema, o céu de bronze. Acabou-se tudo seco, não tem nada. Isso acontece quando nós tiramos Deus do contexto de nossas vidas e quando paramos de ouvir a sua voz. Quem quer isso para a sua vida? Ninguém quer. Então é hora de trazer novamente Deus para o centro das nossas vidas. Está na hora de ouvir a palavra e obedecer a palavra. Amém? Irmão, essas coisas podem acontecer com nós. Talvez os céus estejam fechados para mim. Talvez o céu esteja fechado para você. Coisas que você tem almejado não está dando certo. Planos que você tem planejado não está dando certo. Pare um pouco e pense. Será que é porque eu estou ouvindo a voz de Deus e não estou obedecendo? Será que é porque eu não tirei Deus do centro da minha vida, achando que com as minhas forças eu vou conseguir alguma coisa? Nós temos que parar para pensar. Amém? E a pergunta é: será que Jesus é sua prioridade? Será que Jesus é a minha prioridade? Irmão, a Bíblia fala que Deus, ele sonda nossos corações. Antes mesmo de nós falarmos, ele já sabe o que vai sair da nossa boca. Então a pergunta é: será que Jesus é prioridade realmente na minha vida? Qual a loucura, o que eu seria capaz de fazer por Jesus? Nós temos que ter isso na nossa mente. Será que ele realmente é prioridade? Será que nós ainda estamos ouvindo a voz de Deus? Tem gente que está esperando a resposta de Deus faz tempo. E você sabia que Deus já falou? Mas não era o que você queria ouvir. Não era o que você queria ouvir. É por isso que você não dá importância. Não valeu não. Nós temos que ouvir a voz de Deus, irmão. A Bíblia diz no livro de Isaías 59 que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa ajudar, e seus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir. Então ele está te ouvindo, que tu está perguntando a ele, e ele te responde na hora, porque o nosso Deus é um Deus de já. Se examine. Talvez o teu problema, Deus já falou o que tu tem que fazer para resolver. Só que para mim resolver o que Deus me falou é que eu tenho que sair do pecado, mas eu não quero sair. Porque o pecado é gostoso, eu não quero sair. Mas Deus já te disse para tu largar, mas tu não quer dar ouvido. Aí permanece na terra seca, permanece com os céus fechados. Amém? Glória a Deus. Se nós observarmos a Bíblia Sagrada, irmão,
pessoas que ouviram a voz de Deus e obedeceram, tiveram sucesso. Ó. A Bíblia fala no livro de João, capítulo 9, versículo 6, de um cego. Jesus chegou diante dele, pegou o lodo, cuspiu e colocou nos seus olhos e disse: vá até o tanque Siloé e lave os seus olhos. Era uma distância, irmão, até um pouco para andar, era um pouco distante. Só que aquele cego, sem enxergar, ele saiu com sua bengalinha caminhando até o tanque de Siloé. E pode ter certeza que no meio do caminho tinha pessoas dizendo: você está doido? Lava teus olhos, rapaz, dá que ser besta. Além de ser cego, agora com lama nos olhos. Aí ele disse: não. Ele mandou eu ir até o tanque de Siloé. Então aquele cego ouviu a voz de Jesus e obedeceu. Eu vou lá. E ele foi lá e lavou os olhos no tanque de Siloé e foi curado. Glória a Deus. Mateus 9:9. Mateus, coletor de impostos, estava sentado. Jesus passou e disse: me segue. Automaticamente ele largou tudo, ouviu a voz de Jesus e o seguiu. Obedeceu. Mateus 14. Jesus disse para Pedro: Pedro, vem aqui até mim. E Pedro ouviu a voz de Jesus e foi sobre as águas. Andou, foi até Jesus andando sobre as águas. Como é que nós queremos provar o sobrenatural de Deus se nós não queremos ouvir a sua voz? E quando ouvimos não damos importância? Nunca vamos implementar o sobrenatural de Deus se nós agirmos assim. Quem quer o sobrenatural de Deus para a sua vida? Diga para ele ouvir, que ele não ouviu. Você quer? Então comece a ouvir e obedecer a palavra. Comece a ouvir. Traga ele de volta para o centro da sua vida. Tira o seu eu, tira o seu emprego, tira a sua esposa, tira o seu filho, tira tudo que você tem e coloca Jesus. Que tu vai ver as coisas mudar. Posicionamento. Jesus não foi feito para ficar do teu lado, mas no centro da tua vida. Glória a Deus. Quem quer os céus abertos? Não, só aquele que está com o céu fechado. Quem está com o céu aberto já, só uma glória. Quem está com o céu fechado, diga assim: eu quero os céus abertos. Vamos aprender com aquele povo. Vamos lá. Ageu capítulo 1, versículo 12. Olha só o que o povo fez. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor. Então, irmão, quando o povo começou a dar ouvido e obedecer à voz do Senhor, os céus começaram a se abrir. Os céus começaram a se abrir. Aí, olha só. Quando nós começarmos a ouvir, a obedecer, colocar em prática, começar a andar, vai acontecer, irmão, uma coisa sobrenatural. Que Deus falou ao meu coração, que eu preparasse essa palavra dessa forma, mas para lhe entregar só uma palavra. Você vai sair daqui com uma convicção essa noite. Eu espero que você guarde essa convicção. Eu não sei como está a sua vida, mas Deus sabe. E Ele já falou que de alguns daqui o céu está fechado, de outros o céu está aberto. Alguns estão ouvindo, outros não estão ouvindo. Deus já falou que tem gente ouvindo, mas não dá importância. Mas eu quero te dizer uma coisa. Que quando você começar a ouvir a voz de Deus, olha aqui o mistério que Deus tem para a tua vida e para a minha vida nessa noite. Ageu, capítulo 1, versículo 13. Quando o povo começou a ouvir a Deus novamente, os líderes, o governador, todo o povo começou a ouvir a voz de Deus. Olha só o que Deus mandou o profeta falar. Então, Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem para o povo. Qual foi a mensagem?
Eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Eu acho que você não pegou. Jesus está dizendo que Ele não te abandona. Jesus está dizendo que Ele é contigo. Jesus está dizendo que Ele te ama, que Ele te quer, que Ele vai te levar para o céu se tu obedecer, se tu ouvir. Eu estou com vocês. Coragem, que eu estou com vocês. Reconstrua o templo, abandone o pecado, comece uma nova vida. Porque eu, o Senhor dos Exércitos, estou com vocês. Essa foi a palavra que o Senhor mandou entregar para a igreja. Eu estou com vocês. Não se sinta só, não se sinta entristecido, não se sinta abatido, porque Jesus está conosco. Ele não nos abandona. Amém? Glória a Deus. Então assim o povo foi encorajado e começou a reconstruir o templo. Amém? Irmão, nós temos que entender uma coisa muito forte. Que nós somos ovelhas de Cristo. Nós somos ovelha. Quem é ovelha? Cuidado, que tem um chamado para você hoje. Quem é ovelha? Vamos ver se todo mundo é ovelha. No livro de João, capítulo 10, a Bíblia diz assim, ó. As minhas ovelhas me seguem. Sabe por quê? Porque elas conhecem a minha voz. Olha o que Jesus disse. As minhas ovelhas me seguem, porque elas conhecem a minha voz. Nós temos que entender que precisamos fazer para entrar no reino do céu. Nós precisamos de uma reforma urgente. Que reforma é essa? Se tornar ovelha. Porque a ovelha é aquela que conhece a voz do seu pastor. Certo? Então nós precisamos trazer Jesus de volta para o centro de nossas vidas. Foi o que Jesus falou hoje, foi ou não foi? Quem é ovelha? Você ouviu? Então comece a obedecer. Porque Ele está dizendo, traga eu de volta para o centro da sua vida. E Ele diz mais, volte a ouvir a minha voz. Porque as minhas ovelhas escutam a minha voz. Então quem é ovelha, escuta a voz de Deus. E também precisamos parar de dar desculpa. Chega de desculpa. Temos que obedecer o que a palavra diz. Que Deus é em primeiro lugar. Amém? Quantos homens tiveram uma vida reformada por Jesus? Olha o gadareno. Foi reformado. A mulher do fluxo de sangue foi reformada por Jesus. Olha Zaqueu. Foi reformado. Amém? E muitos outros na Bíblia, se nós for parar para ler. Então, irmão, o chamado é esse. Para me encerrar. Eu vou chamar aqui à frente somente aqueles que são ovelha. Quem não é, fique sentado. Eu vou chamar aqui à frente aqueles que são ovelhas de Cristo e que ouvem a sua voz. Somente os que ouvem a sua voz. Eu vou chamar aqui à frente para a gente orar por vocês. Certo? Mas aqueles que não são ovelha, você também pode vir. Para que você seja transformado em ovelha. Amém? Então, meu querido, venha. Jesus te chama. Pastor, por favor. Glória a Deus. Só as ovelhas podem vir. Só as ovelhas do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pai, Jesus está bem na fita, hein? Jesus está bem na fita, né? Glória a Deus. Aleluia.